Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem e vamos aqui para mais uma correção, né, de uma lista de questões sobre a Primeira República. Então vamos lá para nossa lista de questões, para as nossas questões, né, para a gente começar aqui. Bom, vamos lá. Primeira questão. No início, recente, ó, olha lá, 2025, né? Universidade Estadual do Ceará. 2025. No início do século XX, já no período da República recém-instalada, uma grande reforma urbana ocorreu na capital do país, a cidade do Rio de Janeiro. Essa reforma foi fruto de uma ação conjunta do presidente da República, Rodrigues Alves, e do prefeito da cidade, Pereira Passos. A reforma buscava tornar a capital uma cidade mais salubre, né, mais saudável, bem como embelezá-la. Durante o período entre 1903 e 1906, diversas intervenções foram feitas na cidade e uma campanha sanitária foi conduzida pelo médico Oswaldo Cruz. Esse momento tem como evento marcante, tá? Depois a gente analisa ali, né, os itens, mas vamos só relembrar um pouquinho aqui, né? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil, era o principal porto do Brasil, né? Eu estou falando do início do século XX, né? Então quer dizer, não tinha aviação comercial, né? Então o que eu vou ter é, navegação, né? Então era o principal porto do Brasil, a principal porta de entrada para o Brasil. Os estrangeiros chegavam pelo Rio de Janeiro, né? E aí a questão é a seguinte, né? Era o cartão postal do Brasil, né? Rio de Janeiro, o cartão postal do Brasil. E a República nasce com qual signo, né? Com qual significado? Significado de modernidade, né? Olha o emblema da nossa bandeira, né? Ordem e progresso. A ideia da República era progresso, né? E como promover o progresso do Brasil, né? Fazendo com que o Brasil fosse mais parecido com os países europeus, né? Então havia aquela noção, né, aquela noção eurocêntrica, né, de que a Europa, né, era o símbolo de civilidade, de civilização, né, um modelo a ser copiado, né? E o Brasil ainda mais o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é uma cidade muito colonial, né? Um casario muito colonial. Tá? E aí tem outra coisa, né? O centro do Rio de Janeiro já não era mais, né, local de moradia da elite carioca. A elite carioca já estava indo para outros bairros e esses grandes casarões do centro foram se transformando em cortiços, né? Em habitações multifamiliares, né? Uh, e havia uma população pobre no centro do Rio de Janeiro, né? E além de tudo isso, o Rio de Janeiro era uma cidade com várias doenças endêmicas, né? Principalmente a febre amarela, né? E pegava mal, né? Pô, capital, os caras vêm pra cá, né? Embaixador, fica doente, morre, né? Fica aquele ar meio estranho, né? Aquele ar de, pô, uma cidade mal cuidada, um país bárbaro, um país. Então precisamos tomar conta disso, né? De revitalizar uma reforma, um embelezamento, né? E aí eu tenho um modelo de Paris, né? Depois das reformas de Habermas, Paris, o grande modelo a ser seguido, né? Os bulevares parisienses, né? E tem que tomar alguma medida para diminuir essas doenças, né? Então, toda aquela campanha do bota abaixo, né? Derrubada dos cortiços, derrubada dos casarões, abertura de largas avenidas, né? Novos edifícios sendo construídos, né? O Rio de Janeiro foi totalmente remodelado e nós tivemos o quê? Né? Uma preocupação ali sanitária, né? Pô, mas precisa dar um jeito nessas doenças, né? E aí o Oswaldo Cruz, né, lança a ideia, pô, meu, temos que vacinar o pessoal, né? Temos que vacinar, né? Mas o pessoal não quer se vacinar, o pessoal não entendeu por que tem que se vacinar. Desculpa a palavra, é foda-se, né? Vamos tacar vacina nesse pessoal, né? E isso provocou o quê? Provocou a revolta da vacina, tá? Então olha aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó, ter firmeza no pulso. Opa, revolta da vacina, levante popular, na qual a população carioca rebelou-se, motivada pela desinformação, tá? Não houve uma explicação do porquê da vacina, né?
contra a proposta de lei que obrigava a vacinação contra a varíola, que resultou em dezenas de mortes, centenas de degradados. Então, olha aqui, ó, se insere nesse quadro, vamos fazer o seguinte, vamos marcar diferente, se insere nesse quadro, né, de reformas urbanas, reformas higienistas, a revolta da vacina. Desenvolvimento de uma campanha maciça de construção de prédios residenciais no centro do Rio de Janeiro, chamados cortiços, que iriam abrigar centenas de famílias desprovidas e trariam a população para a região central. Muito pelo contrário, foi a demolição dos cortiços, né? Não eram prédios residenciais, eram casarões antigos que serviam como cortiços, né? A desapropriação de residências mais bem localizadas na cidade, como forma de dar espaço para moradia para os milhares de europeus que chegaram ao Rio de Janeiro quando da instalação do governo da coroa portuguesa no Brasil. Isso aqui foi em 1808, né? O próprio texto da fala, né? Aqui não vai dar para subir agora por causa do, né? Que vai apagar todas essas marcações, né? Mas o próprio texto da fala, período entre 1903 e 1906, né? E aqui, um século depois da instalação da coroa portuguesa no Brasil. O fim da chamada Belle Époque no Brasil, pois as reformas urbanas buscavam desfazer o predomínio da cultura europeia de jeito nenhum. Nós falamos, né, que o grande modelo era Paris, né? Então não era o desfazer o predomínio da cultura europeia na arquitetura, nas artes brasileiras, né? Então isso tem que ir totalmente errado, tá? E a Belle Époque vai se terminar lá, né, na Primeira Guerra Mundial, né? Então aqui nós estamos ainda no início do século XX, beleza? Então vamos lá. Apagando aqui, vamos para 2. Mesmo vestibular, mesmo ano, né? Em nota introdutória à sua principal obra, publicada em 1902, Euclides da Cunha assim se refere ao evento que descreve no livro. Mal unidos aqueles extraordinários patrícios pelo solo em parte desconhecido, deles de todo nos separa uma coordenada histórica, o tempo. Tá? Aquela campanha lembra um refluxo para o passado e foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo. Né? Palavra difícil, né? Denunciemo-lo. Tá? Em português que a gente não fala mais, né? O episódio a que se refere o autor citado é: pô, meu, isso daí é tão fácil, né, gente? Claro que é fácil, meu. Você vai olhar lá que fala de Euclides da Cunha. Não falou o nome do livro, mas todo mundo sabe que esse livro de Euclides da Cunha é Os Sertões, né? Lido em primeira mão pelo nosso grande Francisco Escobar, que fez anotações, né, amigo, né, camanducaense, amigo íntimo de Euclides da Cunha, né? Bom, vamos lá. Então, aqui é Os Sertões. E Os Sertões escreve o que, gente? Nossa, vamos lá, vamos subir lá, tá? Os Sertões descreve o que? Opa, tem que desligar isso daqui. Os Sertões descreve a Guerra de Canudos, o massacre pelas forças militares da República dos membros do movimento religioso e monarquista de Canudos, liderados pelo cearense Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro. Não vou nem ler as outras, não interessa, né? Se eu estou falando de Sertões, estou falando de Euclides da Cunha, Canudos. Fechou aí, tá? Bom, vamos para 3. O coronelismo foi um sistema político, uma complexa rede de relações que vai desde o coronel até o presidente da República, né? Envolvendo compromissos recíprocos, né? Lembra lá, né? O café com leite, políticos governadores, coronelismo, coronel, exercendo aquele voto de cabresto, né? Influenciando o eleitor, né? Fazendo com que o eleitor votasse no candidato indicado pelo coronel, né? Isso através lá do seu prestígio social, do seu prestígio econômico, né? A força armada, né? Seus jagunços, seus capangas que exerciam violência, caso as ordens do coronel não fossem aceitas, né? Lembrando que o voto era aberto, né? Então, assim, imagina hoje, né? Se o voto fosse aberto, né? Imagina hoje, se você não votar em candidato X, você não trabalha mais na minha empresa, né? Me traz uma confirmação que você votou no candidato X, né? Imagina na época, né? Então, assim, cara, né?
não existia liberdade, né, de voto, né? Não existia democracia, né? Você ficava sujeito à vontade da pessoa que tivesse mais poder. E quem tinha mais poder eram os coronéis, né? Os coronéis, os grandes proprietários de terras, os grandes fazendeiros, no momento em que o Brasil ainda era um país rural, né? Principal economia, agricultura de exportação, café, né? Vamos lá. A respeito do coronelismo da Primeira República Brasileira, 1889-1930, cenário afirmativo que identifica corretamente as características e o funcionamento desse sistema. O governo federal garantiu ao coronel o poder sobre seus dependentes. Pô, calma aí. É o governo federal que garantia isso. O coronel exercia o poder porque ele tinha o poder, ele tinha um poder econômico, tinha um prestígio social, ele exercia isso. Não é o governo federal que garantiu o poder ao coronel, né? Sobre seus dependentes, sobre seus rivais, né? Na forma de favores, como melhorias para o seu município e controle de cargos públicos locais. Lógico que o coronel tinha o controle, né? Ele tinha um amplo poder, né? Naquela região, né? Não está muito lá bacana, não, né? O coronelismo disputava o poder com a política dos governadores. Não, é todo um sistema, né? Do qual eram engrenagens a política do café com leite, o coronelismo e a política dos governadores, né? A política dos governadores, nós temos lá a troca de favores entre o governo federal e os políticos locais, né? Muitos deles parlamentares, muitos deles deputados, né? Então imagina lá o presidente falando para o deputado X, eu preciso dos votos da sua base eleitoral, e o deputado fala, sim senhor, vamos lá, vamos fazer. Em troca do quê? Não, vou te conceder verbo para você fazer uma escola nesse município, um hospital nesse município. Beleza, presidente, nós vamos fazer campanha para o senhor. Lógico que o deputado ele tinha vantagens, né? Ele fazia obras, né, com essa verba federal e isso consolidava o seu poder, né? E também, né, a não interferência nos poderes locais. O governo federal não intervia nos poderes locais, né? Então, letra B também não pode ser, né? O coronelismo apresenta algumas características como o mandonismo, o clientelismo e a prevalência do público sobre a gestão privada. Não, gestão pública sobre privada sobre o público, né? É o poder privado do coronel que vai ter prevalência sobre o público, né? Os coronéis utilizavam capangas para intimidar eleitores nos locais de votação, o que era facilitado pelo fato do voto ser aberto, né? Então aqui a gente tem errado. A D tá bacana, hein? A D tá bonitinho, olha lá, os capangas, intimidação dos eleitores, voto aberto, tá bacaninha. Vamos ver aí? Eu acho que tá errado também. O coronelismo possibilitou a emergência e a consolidação de um sistema oligárquico dominado por poucas empresas multinacionais. Gente, esquece, né? Coronelismo, fazendeiro, mandonismo local, né? Então tá totalmente errada a letra E, tá? Vamos para 4. Os efeitos da crise econômica de 1929 logo se fizeram sentir na América Latina. Forte queda das exportações, saída de capitais de países desenvolvidos, suspensão de novos empréstimos norte-americanos para as economias locais, tá? Poxa, né? Imagina, né? Se ficou ruim para os Estados Unidos, imagina para o Brasil. A economia brasileira na década de 30 procurou ajustar-se a essa situação de crise internacional mencionada pelo exército por meio. Tá. Bom, 1930. Poxa, 1930 é República Oligárquica. 1930 já era Vargas. E a era Vargas, economicamente falando, foi mais caracterizada pelo quê? Pelo incentivo da industrialização. Poxa, mas Vargas incentivou a industrialização porque ele queria modernizar o Brasil, claro. Mas também não tinha outra saída, né? Pô, o mundo está em crise. As grandes potências industriais estão em crise, os Estados Unidos estão em crise. De onde que o Brasil vai importar, né? De que local o Brasil vai importar seus produtos, né? Não tem muita solução, né? Então nós temos que fazer uma política de substituição de importações, né?
incentivo da indústria. Então vamos lá, substituição das mercadorias industrializadas importadas por produtos locais. Opa, essa aqui tá boa, hein? Olha as outras, venda de ações de indústria. Que indústria siderúrgica que tinha no Brasil? Não tinha, a CSN foi criada por Vargas. Expansão do mercado interno com aumento do salário dos trabalhadores rurais. Se estava em crise, como que esses trabalhadores rurais vão ter o salário aumentado? Da elevação de impostos sobre exportações de produtos manufaturados. Poxa, mas tudo que o Brasil podia vender era benéfico para o Brasil. Vai elevar imposto por quê? Estatização imediata do conjunto do sistema financeiro do país? Claro que não. Ah, mas Vargas não foi estatizador, mas imediato de todo o sistema financeiro? De jeito nenhum. Tá? Então ficamos com a letra B. Vamos lá, número 5. Com a proximidade do final do século XIX, ampliavam-se as expectativas com relação ao século seguinte. Se muitas eram as utopias, talvez uma das mais evidentes tenha se concentrado nas potencialidades da nova ciência e com suas invenções e projetos. Não é por mera coincidência que a agenda do país tenha sido tomada pela introdução de uma série de inventos. De forma acelerada, entraram no Brasil a luz elétrica e com ela o telégrafo, o telefone, o cinematógrafo. Na área dos transportes, o trem a vapor é substituído pelo elétrico, que assiste à entrada do automóvel e até do aeroplano. Nossa, quanta novidade! Olha a belle époque, né? Essa crença aí na ciência, na tecnologia. A tecnologia vai solucionar todos os nossos problemas, né? E aí várias inovações tecnológicas. No Brasil, os eventos descritos ganharam conotação política ao serem vinculados. Poxa, qual era a forma de governo, né, que se vinculou a tudo que é novo, a tudo que é moderno, a tudo que traz progresso, ordem e progresso? A República. Né? Então vamos lá, ó, visão republicana de nação. Ok? Vamos para 6. A Primeira República, 1889-1930, se constituiu em um período no qual se fundam as bases da República Brasileira. Detentor de características bastante peculiares, esse momento histórico sempre mereceu um olhar atento, né, por parte de historiadores. A respeito desse tema, assinale o que for correto. 1. O poder político foi exercido de modo hegemônico pelas chamadas oligarquias agrárias. Por mais que as eleições presidenciais ocorressem periodicamente, o sistema eleitoral era controlado por esses grupos, certo? Então a 1 aqui, ó, que está aparecendo mais lá embaixo do que aqui, a 1 está certa. 2. A imigração europeia, intenso no último quarto do século XIX, sofreu uma forte retração ao longo das 3 primeiras décadas do século XX. Não, de forma alguma. Migrantes continuaram chegando com um grande número no Brasil. 2 está errado. Tá? Durante esse período verifica-se o avanço da urbanização, sim, e consequente crescimento das classes sociais típicas desse meio, sim, como pobres urbanos e a classe operária, sim, sim. Tá? Tanto é que esse próprio crescimento urbano vai desestabilizar o poder dos coronéis, né? Desestabilizar o poder das oligarquias. Foram comuns as expedições sanitárias promovidas por pesquisadores da Fundação Manguinhos preocupados em estudar as doenças endêmicas e epidêmicas que graçavam pelo interior do país. Poxa, esse daqui eu não sei, cara. Fundação Manguinhos, eu não sei. Poxa, mas associa isso à reforma urbana do Rio de Janeiro, campanha higienista. Os caras não estavam preocupados, né, em solucionar as doenças? Tá. Então a gente pode considerar isso certo também, por associação lá. Revolta da Chibata, movimento liderado pelo marinheiro negro João Cândido, foi duramente reprimida pelo governo federal. Sim, Revolta da Chibata. Né? Então aqui nós temos a 1, a 4, 5, 5 mais 8, 13, 13 mais 16, 29. Deixa eu ver aqui no meu gabarito se é isso, 29. Fiz a conta certa. Tá? Então aqui esse tipo de questão, né? O vestibular lá pede para você marcar que se foram corretas e aí você assinar uma questãozinha do capiroto, né? Aí você tem que sabe quais estão corretas, estão todas corretas, não tem nenhuma correta, né? Aí você vai marcando lá e marca a soma, né? Bom, vamos lá, 7. A partir de hoje, 15 de novembro de 1889, o Brasil entra em uma nova fase, pois pode-se considerar fim da monarquia, passando a
regime francamente democrático, com todas as consequências da liberdade. Ha, ha, ha. Foi o exército quem operou essa magma transformação. Ha, ha, ha. Né? Exército, né? O grande defensor da pátria, né? Trouxe a democracia e a liberdade para o Brasil. Gazeta da Tarde, Gazeta da Tarde, né? Rio de Janeiro, 15 de novembro de 1889. A notícia acima refere-se à proclamação da República no Brasil, considerando a primeira fase do regime republicano brasileiro, assinale a afirmação verdadeira. A proclamação da República inaugurou uma nova ordem política no Brasil. O federalismo, presente no período imperial, foi substituído pelo centralismo. Parar, né? Não, calma aí. O período imperial era centralista, tá? O poder concentrado nas mãos do imperador, né? O presidente de província, quem escolhia era o imperador, tá? Então, assim, os estados não tinham autonomia, era centralismo. Na república, adotou-se o federalismo. Como assim federalismo? Né? As províncias, os estados passaram a ter bastante autonomia, tá? Passaram a ter as assembleias locais, escolha do governador, né? Puderam ter suas próprias leis, suas próprias constituições, sua própria arrecadação, sistema de arrecadação de impostos, tá? Então tá errado. Letra A. Deixa eu só descer um pouquinho aqui. Letra A, errada. B. A política dos governadores, ao colocar os governadores subordinados ao governo central, aumentou substancialmente o poder do presidente da República. Não era isso que era a política dos governadores. Não era a subordinação dos governadores, era uma troca de favores, né? Troca de favores entre o poder, entre os políticos locais e o governo federal, tá? Enquanto o exército esmagava os focos de descontentamento armado, os grupos oligárquicos preparavam-se para assumir o controle da República da Espada, né? A Roda Armada, a Revolução Federalista, posteriormente Canudos, né? E todos os outros descontentamentos populares ou não tão populares assim, esmagados pelo exército, consolidando a República, né? Lembra lá, né? Floriano Peixoto, consolidador da República, um marechal de ferro. O tenentismo, movimento político-militar que ganhou importância na década de 1920, tinha como características principais o fim da corrupção e o estabelecimento de governo democrático. Tá, eles falavam alguma coisa de democracia, eleições, né, voto secreto, né, criação de uma justiça eleitoral, eles falavam alguma coisinha assim, mas os tenentistas não eram lá muito democráticos, né? Centralizadores, elitistas, né? Achavam que o povo não era bem instruído, não sabia votar, eram os tenentes, né? Essa classe, essa elite intelectual do Brasil que deveria, né, governar o Brasil e levar o Brasil finalmente, né, a um verdadeiro progresso, né? Então aqui estamos errados também, tá? Cuidado, né? Tá vendo que assim tem que analisar muito bem, né, gente, né? Tem que ver ali, poxa, fazer prova não é fácil. Vai ler, então você vai ler de novo, né? Algumas questões, papum, você sabe a resposta rapidinho. Outras questões você tem que ler umas 2, 3 vezes, eliminando uma alternativa, eliminando outra, ler com mais cuidado as que ficaram, né? É um processo cansativo, demorado, mas é assim que faz. Se quiser ter uma porcentagem maior de acerto, é assim que faz. O negócio de ficar lendo e marcando, lendo e marcando, lendo e marcando. Você lê e marca aquela que você tem certeza e olha lá. E olha lá. Tá? Próxima é a 8. Durante o governo Campos Salles foi adotada a política dos governadores. Sob essa orientação, os governos das províncias ganharam ampla autonomia. A política dos governadores implicou centralização administrativa e reforma. Não, centralização administrativa não. Isso daqui não é nem característica do governo republicano. Fortalecimento das oligarquias locais, aumento do poder dos coronéis? Sim, né? Troca de favores, reconhecimento da importância dos coronéis, dos políticos locais, né? Isso aqui não pode ser nenhuma das outras? Vamos dar uma olhada. A consolidação da democracia nos estados e a convocação das eleições diretas, democracia, né? Queda da monarquia, não tem nada a ver, a monarquia já estava fim de acabar. Equilíbrio econômico, não, né? Entre as províncias, o estímulo à cafeicultura, equilíbrio econômico entre as províncias, não tinha um equilíbrio econômico, São Paulo estava muito mais na frente, né?
como ainda está até hoje, né? Então, letra B, tá? Agora vamos para 9. Cadê? Nós estamos na 8. Isso, vamos para 9. Considere a seguir o excerto do texto sobre o movimento tenentista. O tenentismo foi um catalisador de descontentamento de importantes setores da sociedade brasileira durante a década de 1920, claro, principalmente as camadas médias urbanas. Conforme o conhecimento sobre o movimento tenentista dos anos 20 e 30 no Brasil, três fatores de descontentamento que suscitaram a reação do tenentismo na esfera pública são. Então, quais são os descontentamentos, né? Quais são? Dominação da política nacional pelas oligarquias rurais, coronelismo e as fraudes eleitorais, tá? Letra T, tá? Para a gente encurtar, lógico, eu não gosto de fazer isso, né? Mas para a gente encurtar, em vez de ler esse trecho, né, bastante grande aqui do Grande Sertão Veredas, né, a gente vai pegar aqui algo que leve a gente a matar a questão de forma mais rápida. Os revoltosos depois passaram por aqui, soldados de Prestes. Olha, qual Prestes que ele devia estar falando aqui? Revoltosos depois passaram por aqui, soldados de Prestes vinham de Goiás, né? Qual foi o Prestes que percorreu o interior do Brasil, vários estados, tentando, né, ser nele que acenderia, né, a chama da revolta contra a oligarquia no Brasil, né? Qual Prestes será? Luiz Carlos Prestes, né? Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, né? E a coluna Prestes foi, né? Oi? Calma aí. Nossa, tá errado aqui, gente. Tá? Deixa eu terminar aqui a minha fala, depois eu explico o que tá errado aqui, depois vocês corrijam aí, por favor. Desculpa até que erro meu aqui nessa questão, tá? Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, né? A coluna Prestes, o grande movimento tenentista. Mas cadê o tenentismo aí? Pois é, e esse que foi o erro meu, né? Então aí a letra E não saiu, a letra E seria o tenentismo, tá? Então essa questão, se vocês quiserem procurar depois a questão na internet aí, né, para conferirem, né? Na hora de formatar aqui eu apaguei a letra E, tá? Então a letra E, tenentismo, ok? 10 E, que não existe aqui, né? Se fosse uma prova, se fosse uma prova, a questão estava anulada, logicamente, né? Mas como não é prova, é uma lista de questões, né? Aí já fica a explicação. Beleza? Muito bem, vamos voltar aqui então para poder me despedir de vocês, tá? E a gente se vê na próxima correção aí, beleza? Abraço, pessoal.